Existe um bichinho que carrega luz dentro do próprio corpo. Não luz emprestada. Não luz refletida. Luz própria, produzida por dentro, gerada por quem ele é, não pelo que ele faz. Esse bichinho é o vagalume. E essa história é sobre o dia em que ele parou de acreditar na própria luz. Havia um vagalume chamado Lumi, que vivia numa grande floresta às margens de um rio. Toda noite, a floresta se enchia de pontos luminosos, menos cada vagalume brilhando no seu tempo, no seu ritmo, na sua intensidade. Era bonito assim. Era suficiente assim. Mas Lumi não conseguia ver a beleza disso, porque Lumi só conseguia ver os outros. Lumi cresceu ouvindo que vagalumes eram especiais. E de fato carregam dentro do próprio corpo uma reação química que produz luz, sem calor, sem fogo, sem precisar de nada externo. Mas na floresta, ninguém usava palavras complicadas. Só sabiam que aquela luz era real, era própria, e que cada vagalume a usava à sua maneira. O problema de Lumi não era luz, era a régua. Desde pequeno alguém, não lembra mais quem, talvez vários, havia colocado uma régua invisível ao lado da luz de Lumi. E toda noite, antes de sair voando, Lumi media, comparava, calculava se estava acima ou abaixo da média, e quase sempre chegava na mesma conclusão silenciosa. Abaixo, via o vagalume do galho de cima, que brilhava mais forte. Via o vagalume da margem do rio, que brilhava por mais tempo. Via o vagalume jovem que piscava no ritmo certo, no momento certo, e era admirado por todos ao redor. E toda vez que Lumi olhava para si mesmo, a luz parecia menor, mais fraca, mais lenta, menos. Você já se sentiu assim? Olhou ao redor e achou que todo mundo estava fazendo melhor, sendo mais, chegando mais longe, e que você era o único que ainda estava tentando entender onde errou. Lumi começou a fazer o que todo ser que se compara demais faz. Começou a fingir. Brilhava mais quando outros olhavam. Forçava o brilho, além do que conseguia sustentar. Nos momentos em que ninguém via, ficava completamente apagado, exausto demais para ser o que fingia ser quando tinha plateia. Tinha uma noite específica que Lumi lembrava sempre. Uma noite de festival na floresta, quando todos os vagalumes voavam juntos, num show de luz que os outros animais vinham ver de longe. Lumi tinha se preparado, tinha praticado, e por uns 30 segundos, brilhou com gosto, com presença, com a luz toda saindo de uma vez. Mas então olhou para o lado e viu o vagalume mais admirado da floresta, menos com aquela luz estável e longa que nunca fraquejava. E em 30 segundos, a luz de Lumi diminuiu pela metade. Não por falta de energia, por excesso de comparação. O cérebro mandou sinais para o corpo. Você não é suficiente. E o corpo obedeceu. E foi numa dessas noites de fingimento que algo quebrou. Era uma noite de lua cheia. A floresta inteira estava iluminada, não pelos vagalumes, mas pela lua, enorme e branca no céu. E Lumi olhou para o próprio reflexo no rio e pensou: para que serve minha luz, se a lua ilumina tudo sozinha? Para que brilhar se sempre vai ter alguém brilhando mais? Esse é o mecanismo que ninguém te conta sobre a comparação. Ela não só faz você se sentir menor, ela muda o que seu corpo faz. O encolhimento é real. Você literalmente se torna menor quando se compara demais. Não metaforicamente, funcionalmente. Lumi ficou dias apagado. Outros vagalumes passavam. Alguns olhavam, ninguém parou. Isso doeu de um jeito diferente. Não a dor de ser criticado, mas a dor invisível de perceber que quando você para de performar, algumas presenças que pareciam certas simplesmente continuam o caminho delas. Você conhece essa dor? A de perceber que parte das relações que você tinha eram com o brilho que você fingia, não com quem você era embaixo dele. Foi numa madrugada de chuva fina que Lumi, sozinho debaixo de uma folha larga, orou pela primeira vez, sem script. Não pediu para voltar a brilhar. Não pediu para brilhar mais que os outros. Só perguntou:
com a voz de quem não tem mais energia para elaborar. Por que eu tenho uma luz, se ela não serve para nada? O silêncio depois da oração durou toda a madrugada. A chuva fina continuou. Lumi ficou quieto debaixo da folha, sem fazer nada, sem tentar nada, sem performar nem para si mesmo. Só estando, e foi exatamente nesse estar sem tentar que algo mudou. Não a luz, a percepção, como quando você para de procurar algo e de repente vê onde sempre esteve. E o silêncio que veio não foi vazio, foi o silêncio de quem está sendo ouvido. A resposta não chegou em palavras, chegou numa percepção, lenta, quente, como quando você lembra de algo que sempre soube, mas tinha esquecido. Lumi percebeu que durante todos os anos em que tentou brilhar mais que os outros, nunca tinha perguntado para que servia a própria luz. Tinha assumido que a função era vencer a comparação. Mas e se a função fosse outra completamente? Naquela mesma madrugada, uma lagarta estava perdida na floresta, desorientada, longe do galho onde estava sua crisálida, sem conseguir encontrar o caminho de volta no escuro. Não precisava de uma luz enorme. Precisava de um ponto de referência. De algo que dissesse: por aqui, você não está sozinha. Lumi percebeu que em mais de 30 dias apagado, tinha sido observador. Tinha ouvido o vento. Tinha aprendido o nome das folhas que o abrigaram. Tinha ficado quieto o suficiente para escutar o que a floresta dizia quando ninguém estava tentando brilhar mais que ela. E a floresta dizia uma coisa só, de maneiras diferentes, a noite inteira. Cada coisa é necessária, cada luz na sua frequência. A lagarta encontrou o caminho, e Lumi ficou olhando para ela por um longo tempo depois, percebendo que em nenhum momento tinha pensado se brilhava mais ou menos que o vagalume do galho de cima. Só tinha brilhado. E isso tinha bastado completamente. Depois que a lagarta encontrou o caminho, Lumi ficou parado por um longo tempo, não pensando, só sentindo o que é diferente quando você usa sua luz para algo além de provar que a tem. É mais leve, é mais limpo. É a diferença entre segurar algo com força e simplesmente carregá-lo. A luz não pesava mais, só brilhava. Isso é o que a comparação rouba de você, não a luz. A direção da luz, ela faz você apontar o brilho para cima, para onde os outros estão, quando o brilho foi feito para apontar para frente, para quem está perdido no escuro ao seu lado. Lumi não voltou a ser o vagalume mais brilhante da floresta. Nunca foi e nunca seria. Mas voltou a ser um vagalume inteiro menos brilhando no próprio tempo, no próprio ritmo, pela razão certa. E nas noites seguintes, quando o impulso de comparar voltava menos porque volta, sempre volta menos. Lumi aprendeu a fazer uma pergunta diferente. Não porque o outro brilha mais, mas para quem minha luz pode servir hoje? Essa pergunta muda tudo. Ela tira o foco de você e coloca no propósito. E quando você está no propósito, a comparação perde o poder que tinha. Não desaparece, perde o poder. Você tem uma luz. Não é a mesma que a do outro. Nunca foi para ser. Foi feita com a intensidade certa, no corpo certo, para iluminar o caminho que só você vai cruzar e as pessoas que só você vai encontrar. Pare de apagar a própria luz, tentando copiar o brilho de outra pessoa. O mundo não precisa de mais um deles. O mundo precisa de você, inteiro, no seu ritmo, na sua frequência. A floresta não precisa que todos os vagalumes brilhem com a mesma intensidade. Se brilhassem, seria ofuscante e não iluminaria nada. É a diversidade de intensidades, ritmos e direções que cria a iluminação completa. O que parece fraqueza individual é contribuição coletiva. Você não é pouco. Você é específico. Brilhe, não para vencer, para servir, não para impressionar, para iluminar, não para sempre, para agora. Isso é suficiente. Você é suficiente.